Fala pessoal, estamos de volta com mais um React aqui no canal e desta vez vamos assistir alguns vídeos para a gente poder comentar sobre como que foi a participação dos brasileiros no Mundial de Clubes. Então, antes da gente assistir aqui e poder comentar sobre o Mundial de Clubes, queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, para vocês também comentarem o que vocês acharam aí do desempenho do Flamengo, do Botafogo, do Fluminense, do Palmeiras, se os brasileiros saíram bem ou não tão bem assim, na opinião de vocês. E também, compartilharem esse vídeo se vocês gostarem. Beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, sem mais enrolações, vamos assistir aqui o primeiro vídeo que, fala da fase de grupos da TNT Sports aqui, qual foi o melhor time brasileiro da fase de grupos do Mundial. Vamos ver o que o pessoal comentou e aí a gente comenta por cima também. E depois a gente fala sobre o mata-mata e numa análise geral ali, que tem um vídeo curtinho também do André Rizek falando, e tem ali também um outro vídeo que a gente vai pegar uma imagem para ver sobre quem saiu bem, quem saiu mal do Mundial de Clubes lá que a ESPN fez. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. A tendência era o Brasil já ter mais, porque o Brasil era o único que tinha 4 times. Isso. Mas o detalhe é, todos os brasileiros que foram ao Mundial passaram para o mata-mata. Primeiro Flamengo, primeiro Palmeiras, segundo Botafogo, segundo Fluminense, certo? Isso, exatamente. Os seus grupos. Exatamente. E aí, a pergunta é ao Ricardo Martins. Manda. Quem daí faz o melhor Mundial até aqui? Ah, poucas dúvidas. Ou muitas dúvidas. Caraca, Poucas ele meteu dúvidas. poucas dúvidas, pensou 3 segundos. Eu ainda acho que o Mundial do Flamengo é um pouco melhor do que o do Botafogo. O Palmeiras faz um Mundial, para mim, muito abaixo do que eu imaginava, mas não duvido. O Flamengo, conseguiu ganhar do Chelsea, o campeão mundial, O pessoal brincando, que foi o campeão moral, o Flamengo, o único que ganhou do Chelsea nesse mundial. Os outros jogos também mostrou muita consistência, contra os outros dois adversários, o Esperance e o Los Angeles, O Los Angeles já não valia, porque já estava classificado, não tinha muitos problemas ali, Então não fez muita diferença, Mas o desempenho do Flamengo na fase de grupos foi realmente, eu acho que foi o time que melhor jogou, que melhor apresentou futebol. Apesar do Botafogo ter feito a maior façanha da fase de grupos, que foi ganhar do PSG, que foi algo histórico, o Botafogo ganhar do PSG. Mas, no desempenho geral, o Flamengo foi o melhor dos 4 clubes. Duvido do Palmeiras de absolutamente nada. Sim. Nada. Para mim, o Fluminense faz um Mundial ok. Mas eu ainda acho que o Flamengo, porque o Flamengo tem um time melhor que o Botafogo, Só que o Botafogo ganhou do Paris Saint-Germain. Isso é muito pesado, Posso muretar? Não. Você? Se fosse o Mauro Beto, eu deixava. Deixaria. Ele ia ele colocar é os Mauro 4 Beto. números. Por pouco, Clube de Regatas. Clube de Regatas. O senhor vai como, Vitor Sérgio? Eu acho que o maior resultado da primeira fase é a vitória do Botafogo sobre o Paris Saint-Germain, Isso. Mas se a gente considerar que o Botafogo fez um jogo abaixo ali, um segundo tempo bem abaixo contra o Seattle, fez um jogaço contra o Atlético Madrid, o PSG. E eu gostei do jogo contra o Atlético Foi bom Madrid. jogo. Ah, eu não gostei, Pra não. mim, eu gostei. Eu acho que o Atlético Madrid, Você o não Botafogo, inclusive. Não, eu achei que acho correu muitos riscos. Acho Se que o tivesse Botafogo, pegado um inclusive, juiz ali que eu acho que o Botafogo teve mais chance de ganhar o jogo do que o próprio Atlético. Então, Eu achei que o Botafogo não conseguiu. Porque o nível que você tem que apresentar para jogar contra o PSG, Atlético de Madrid, ainda é um nível muito alto, Você não pode ter muitas falhas. E o Botafogo parece que não estava mais já naquele ritmo que ele conseguiu ter contra o PSG, onde eles conseguiram fechar todas as jogadas, conseguiram encaixar mais o jogo ali para o PSG não chegar, Lógico, chegou com perigos, O goleiro John fez boas defesas, mas contra o Atlético de Madrid não foi a mesma coisa, Parece que faltou um pouco ali do Botafogo. A gente entende, A gente falou, que vendo os vídeos antes do Mundial, que seria um Everest de cada vez, e foi pro Botafogo, jogar com 2 europeus ali no grupo da morte, que dá para dizer, Então foi muito complicado ali para manter, a mesma coisa, a mesma concentração contra o Atlético de Madrid. Não aconteceu, acabaram perdendo, mas
foi um jogo até franco em muitos momentos, né? O Botafogo poderia ter realmente feito gol e tal, mas, né, faltou detalhes ali que contra o PSG o Botafogo conseguiu fazer o gol e contra o Atlético faltou ali um pouquinho, né? Mas, enfim, essa participação do Botafogo ali na fase de grupos foi boa, né? Jogando, né, para a partida da vida contra o PSG e contra o Atlético acabou aí, né, esses detalhes. Eu acho que a do Botafogo é muito boa, mas acho que quem jogou um futebol mais consistente, mais de acordo com o que ele quer, eu acho que foi o Flamengo. Porque o resultado do Flamengo contra o Chelsea, ele é mentiroso, né? Ele é bem mentiroso, né? Bem mentiroso. Tinha que Era ser pra ser 5x0. uns 5x0 pro Flamengo. 5x0, 6x0 pro Flamengo. Ô, esse tal desse... Como é que você fala aí? Você fala bonito. Chelsea? Esse tal de Chelsea aí que você falou, foi amassado pelo Flamengo. Amassado. Eu acho difícil aqui, Gi, porque eu acho que sim, o Flamengo jogou um futebol, quem sabe, mais vistoso, ou que, no geral, as pessoas avaliam com mais facilidade, de repente, que jogou bem. E o Botafogo contra o PSG, tem gente que acha que aquilo não é jogar bem. É que Eu são, acho. são ruim. características diferentes, Pois né? é. Mas, por exemplo, eu acho que o Flamengo, na primeira rodada, fez até um jogo protocolar. Poderia ter passado o carro em cima do Sim, Esperança. com certeza. O segundo tempo do Flamengo contra o Esperança também não é lá essas coisas, né? O segundo jogo, aí sim, acho que foi bem acima e não senti a pressão de ser um jogo grande, ser atrás do placar. Acho que Não, enfrentou como se estivesse jogando brasileiro. Né? tem todos os méritos possíveis. O terceiro jogo, acho que nem dá pra avaliar, porque era um jogo pra cumprir tabela. Acho que o Flamengo fez até mais do que o necessário, sinceramente. Eu teria entrado, Flamengo ainda inclusive, mandou com... 4 bolas Então, atrás. poderia ter vencido um jogo que não Era tava muito valendo fraco nada. esse time. O Botafogo não. E Ele rodando teve bem que- o time, né? O Botafogo ele teve que jogar os 3 jogos à Vera. Mesmo na última rodada podendo perder por até 3x0. Não, 2x0. Se perdesse por 3, 3 estabilizado. sábado, é Três verdade, trabalhou por nada. 2x0. Então, Essa- assim, eu acho que o Flamengo ele correu menos riscos. A única Menos coisa riscos. Pode ser um bom ponto. Tudo bem que o Botafogo ele pegou adversários Com mais certeza ele correu complicados. menos riscos, porque foi o único que entrou classificado na última rodada. Com adversários mais Podia tomar complicados. 12, então... 13, né? Mas esse correr menos riscos passou por uma vitória que não é simples contra o Chelsea. Claro, Apesar de, claro, óbvio. para algumas pessoas parecer, porque o Chelsea é um time instável, Aham. mas, por exemplo, o E é muito louco, né, que o Chelsea foi o campeão mundial. Naquele momento não parecia, né, que o Chelsea parecia um adversário, entre aspas, né, boas aspas, mas acessível, né, não era dos favoritos, não vinha, né, ganhou a Conference e tal, não vinha assim com aquela moral, né, lógico que tem grandes jogadores e depois o Palmer, né, a gente vai falar mais pra frente, fez o que fez, mas de começo a impressão não era boa não sobre o Chelsea, né. Mas enfim, vamos deixar pra frente comentários mais detalhados aí da fase final. E pra falar depois agora do Palmeiras e do Fluminense quando eles comentarem alguma coisa aqui. Betis não conseguiu. E muita gente achava que o Betis tinha mais força até do que o Flamengo. A gente teve esse papo aqui no Prorrogação. Eu nunca achei isso. Acho que o Flamengo tem mais time, inclusive, que o Betis. Então, muita gente colocando até hoje, depois que o Flamengo venceu o Chelsea, colocando como se fosse fácil. E não é fácil. Acho que pareceu fácil O Flamengo pela forma tornou- com que o exatamente, Flamengo se perfeito. colocou em campo. Foi muito dominante. A galera, a produção abriu a enquete, né? Quem foi o melhor time brasileiro da fase de grupos? Flamengo, 62%, tá? E aí a gente tem logo atrás Botafogo com 32%. E Palmeiras e Fluminense quase ali empatados, né? 4%, 3%, enfim, vai mudando, mas praticamente juntos os É dois. decepcionante o Palmeiras? Então, aí eu ia entrar nesse ponto. Eu acho que o melhor, a gente fica nessa dúvida aí de Flamengo e Botafogo. Acho que um pouquinho mais tendência pro Flamengo, mas acho que o Botafogo também muito bem. A decepção, de alguma forma, vocês diriam que ainda... Ai, eu acho muito ruim falar decepção na real, porque os caras classificaram, né? E em primeiro. Primeiro. Não, mas Mas estão jogando menos do que a gente isso. esperava. De É isso, desempenho, isso. né? Sabe o que acontece? Qual que foi a primeira impressão do Palmeiras? O Palmeiras foi o primeiro brasileiro a entrar em campo para enfrentar o Porto, né? O confronto que todo mundo quer, sul-americano contra o europeu. E o Palmeiras jogou muito bem o primeiro jogo. Agora, depois que passa o primeiro jogo e a gente vê o Porto jogar, eu fico na dúvida. Se o Palmeiras jogou muito bem ou se o Porto não joga nada. Não, as duas coisas, né? O Porto Eu concordo com a Tainá. Acho que o Porto não jogou nada. Quando voltou lá para Portugal foi recebido com protestos pelo
desempenho patético que teve, muito ruim, né? Péssimo mesmo o desempenho do Porto no Mundial. Fez o jogo maluco lá com o Al-Ahly, que também não valia nada, né? Mas o Palmeiras eu acho que ficou devendo, né? Um jogo não muito organizado, é, o, o ataque pouco eficiente, né? Com dificuldades ali. O Vitor Roque ainda não engrenou no time. O Flaco Lopes entrou, fez gols e tal, mas não sei, ainda faltou, né? Parece que faltou ali pro Palmeiras, porque poderia ter vencido o Porto, sim. Acho que jogou bem mais que o Porto, mas o gol não saiu, né? E o futebol é resultado, é gol. Então, né, um placar que poderia ter sido bem favorável para o Palmeiras e ter deixado o time mais calmo também, né? Porque daí chegou no último jogo lá, jogou muito mal, boa parte do tempo contra o Inter Miami. Tomou o gol do Suárez, que o Suárez estava. Eu sou um grande fã do Suárez, mas o Suárez estava capengando em campo com o joelho que ele tá hoje, né? Que tá terrível, coitado, né? Já deve estar sentindo dores e dores com esse joelho e ainda tá jogando futebol. Mas fez o gol, né? Ainda fez o gol, mesmo se arrastando em campo, fez o gol. E aí o Palmeiras acordou, se organizou, se acalmou um pouco e conseguiu buscar o resultado contra o Inter Miami, né? E aí você vê que né, o time poderia fazer mais quando tivesse com a cabeça no lugar, né? Mas nas críticas aí dos palmeirenses, podem comentar aí os palmeirenses que o Abel também não acertou bem o time, né? Não tanto para esse Mundial quanto antes já tinha reclamações aí do Abel Ferreira não tá escalando bem o Palmeiras, né? Então eu acho que isso que o Palmeiras ficou devendo, né? A organização e a eficiência lá na frente que ficou devendo bastante, né? O nosso Verdão. Foi recebido lá, os caras quase apanharam na chegada lá em Não sei se o Portugal. Anselmo já caiu, já tava pra cair aí, Pra né? cair. Não é Então, assim, técnico o Palmeiras me deixou uma boa impressão no primeiro jogo, mas os dois da sequência eu não gostei. Depois Só que eu que- repito, não duvido de nada do Palmeiras. Não. Desse time do Abel, de nada, de nada. O time pode pegar o Botafogo, ganhar do Botafogo, semifinal pegar aí o Chelsea, o Benfica ganhar, pegar um City na semifinal ganhar e numa final e ganhar. Mas a bola, a gente não espera muita bola do Palmeiras Caraca, também. que otimista, velho. Mas Ah, eu esperava depende, mais desse Ricardinho. Palmeiras jogando no Mundial. Eu esperava mais. O fato do Palmeiras e Porto, se eu não me engano, é o terceiro jogo do Mundial, né? Tem Isso. o jogo O da abertura, que é da o do abertura, Inter do Miami. Inter e coisa, depois tem a goleada do Bayern. 10-0 e depois o Palmeiras. E depois Perfeito. do Palmeiras. Então a gente estava totalmente sem referência. O que a gente viu? Uma atuação muito sólida, muito boa do Palmeiras. Correu o risco de perder, de tomar gol ali no primeiro tempo? Correu, mas no geral foi bem melhor que o Porto. 3 bolas em cima da linha, os caras tiraram. Exatamente. Só que depois você pega e você bota isso na perspectiva do que foi a primeira fase. Perfeito. O Palmeiras, no fundo, ele é o único time que não fez gol no Porto, por exemplo. Que loucura. O Inter Miami fez 2 gols no Porto, o Al-Ahly fez 4 gols no Porto. Foi 4-4. 4-4. Foi Eu achei que 4-4. era 4-3, 4-4. Então, assim... Mas a postura do Porto foi bem mais relaxada nessas duas outras partidas. Não acho que justifica, tá? Não acho. Acho que o único que presta assim mais, assim, que chamou mais atenção do Porto foi o Mora, acho que é o Rodrigo Mora, se eu não estou enganado o nome dele, que é um bom jogador, mas o resto do time muito fraquinho esse Porto. Não, tudo bem, mas é que... contra o Palmeiras as linhas foram mais baixas. Contra o Al-Ahly eu não vi, porque eu tava vendo o jogo do Palmeiras lá Só contra o Inter chegava Miami. gol, né? Mas, por exemplo, Não, contra o foi- Inter Miami, o Porto não fez rigorosamente nada. Nada. Esse eu assisti, o jogo não fez. Inclusive, o gol é um achado de um pênalti lá, só que contra o Inter Miami, o Porto, no primeiro tempo, finalizou 2 bolas. Um pênalti, que foi meio dado ali, e uma bola que o Rodrigo Mora entrou driblando, o zagueiro e salvou em cima da linha. Então, assim, não que tenha que ter feito gol no Porto, não estou falando isso. Você pode ser campeão do mundo sem ter feito gol Sim, no Porto. claro. Sim. Mas o que eu tô querendo dizer é, quando a gente olhou o 0-0, a gente falou, caramba, olha, o Palmeiras pegou o Porto e dominou o Porto, por um acaso não fez gol. E, no fundo, esse empate, na verdade, não é tão bom quanto a gente imaginava, porque o time do Porto foi um arremedo. O Porto voltou para Portugal sem ganhar um jogo no Mundial, pô. 2 Assim, pontos. Vem com 2 pontos. 2 pontos. Um contra o Palmeiras Foi e um recebido contra o lá com Al-Ahly. protestos. Não. Foi recebido com protesto. Então, assim, esse é um ponto. Mas, independentemente disso, esquece lá o jogo com o Porto, que, pra mim, o jogo com o Porto foi bom. Eu também acho. O primeiro tempo contra o Al-Ahly foi
bem segunda, Foi. sem passar a segunda marcha, primeiro tempo. Abaixo. Ganha um gol de presente. E o jogo contra o Inter Miami foi inaceitável para o Palmeiras. Inaceitável. A palavra acho que é isso. Inaceitável. Só teve uma coisa, que foi o espírito de luta para buscar para empatar o jogo. Mas o Palmeiras não pressionou, o Palmeiras não acelerou passe, o Palmeiras não construiu nada Aquele time ofensivamente. não tinha nada de Palmeiras. Deu espaço demais pro time do Inter Miami, que é um time bem limitado, fazer contra-ataque, os gols saíram, né, nos espaços absurdos. E eu vi aqui que, né, o vídeo está acabando e não falaram do Fluminense ainda, então eu vou comentar antes, se eles por acaso comentarem agora em 30 segundos sobre o Fluminense, né? Mas o Fluminense teve uma campanha ok, né? Sofreu um pouco. É engraçado, né? Que ele sofreu mais contra o Ulsan e contra o Mamelodi do que contra o Borussia Dortmund, né? Que o Borussia Dortmund também, né, nesse Mundial não fez muita coisa, né? Mas o Fluminense, né, jogou muita bola contra o Borussia, também né, poderia sair melhor ali, mas né, o futebol é assim. E aí chegou contra o Ulsan, tomou um sustaço e aí conseguiu a virada, né? Buscou legal assim o resultado. Acho que né, mostra como os caras tinham cabeça ali pra. Opa, galera, a gente é melhor que eles, vamos jogar direito que a gente consegue ganhar, né? E contra o Mamelodi o time, né, já tava, não sei o que aconteceu ali, né, que eles não estavam do mesmo jeito, né, com o mesmo estilo, não sei explicar, né, o que aconteceu ali, mas, né, o time não tava do melhor jeito e aí, né, sofreu, poderia ter levado o gol do Mamelodi e tudo mais, mas aí conseguiu, né, o empate que classificou a equipe para a próxima fase, mas, né, foi uma fase de grupos que não foi ruim, mas poderia ter sido um pouco melhor, né? Poderia até, se duvidar, né, ter saído com 9 pontos, ter tido a melhor campanha. Olha que loucura, né? Mas também não foi, né? Não foi nada para se reclamar. E o Fluminense foi muito bem. A gente sabe, né, do que aconteceu depois, que já iremos comentar, né? Que inclusive vamos ver aqui o finalzinho e aí a gente já vai para a próxima fase. Cara, impressionante. Foi inaceitável o jogo contra o Inter Miami, cara. Então, assim, aí você fica, qual vai ser? Palmeiras vai esticar a corda, vai todo mundo voltar, vai pegar o Botafogo? Então, assim, é uma primeira fase bem esquisita do Palmeiras e eu acho que a palavra decepcionante pode ser utilizada. E acho que até o Abel fez uma autocrítica legal, assim, porque ele disse que teve culpa nesse jogo. Que ele ruim contra complicou o Inter algumas Miami, coisas, né? E que ele não conseguiu achar soluções, né? Pra resolver durante o jogo as. Bom, é isso. Não vou voltar aqui só para a gente pegar aqui o mata-mata do Mundial, né? Pra gente comentar antes de ver o vídeo ali do André Rizek e pegar também o print ali da ESPN, né? A imagem da ESPN. Mas, bom, a gente tem aqui, né, as oitavas de final. Infelizmente, né, já apareceu Palmeiras e Botafogo. A gente que estava torcendo para os brasileiros irem mais longe, já perdemos um nas oitavas de final. E o Botafogo foi muito mal, né? Depois o John Textor falou que um grande motivo para, né, demitir o treinador do time foi essa partida. Acho que é o Paiva, né? Se eu não estou enganado. Confundo o nome dos treinadores portugueses aqui do Brasil. Mas o Botafogo não jogou quase nada, não teve atitude na partida, né? Quase nada de atitude no jogo. O goleiro John fez grandes defesas, né? Salvou ali do resultado ser no tempo normal, acabou indo para prorrogação. E aí o Paulinho, coitado, que, né, tava com a canela quebrada lá, todo, né, se arrastando, coitado, né? Não tava no melhor da condição física, só podia jogar 30 minutos, liberado para 30 minutos, entrou e fez gol e depois saiu, né? Deu os 30 minutos dele, ele falou, galera, tenho que sair. Então, né, para você ver como o time estava carente, né, do ataque ali, o Palmeiras, né, o Paulinho entrava e resolvia para o time, então, né, impressionante como o cara teve estrela aí para ajudar o Palmeiras, e o Palmeiras, mesmo sem jogar tão bem assim, né, pegou um Botafogo mais apático, né, a gente imaginava um confronto mais
disputado, né, com mais emoção, não que não teve emoção, né, porque foi pra prorrogação, né, teve essa emoção de o jogo se prolongar, mas a gente imaginava um jogo mais disputado, né, o Botafogo não proporcionou essa disputa tão forte assim. E aí a gente vai aqui para Flamengo e Bayern, né, que o Flamengo, né, o que a gente vai falar depois do Fluminense, o Flamengo acabou não aplicando tanto, né, porque o Flamengo quis jogar no estilo, né, que o Felipe Luiz gosta de jogar, com a saída pelo meio e tal, e acabou vendo um Bayern jogar em cima, né, a marcação em cima, os erros individuais ali do Flamengo já geraram 2 gols de começo, né, e aí o Flamengo já ficou para trás no placar, o Gerson ainda fez um golaço, mas o Bayern parecia ter um controle do jogo a todo tempo, né, tomou o gol, fez mais um, tomou o gol, fez mais um, parece que eles, né, seguraram um pouco o pé ali quando estavam com o resultado mais favorável e aí voltavam a jogar um pouco mais quando o Flamengo conseguia chegar, né, com perigo, fazer gol e tal. Então, né, talvez, né, a gente fica nesses Cs, nessas hipóteses que é difícil, né, de se imaginar, né, é difícil de, né, você falar, ah, não, se fizesse isso ia dar certo, né, não existe muito isso, né, mas talvez o Flamengo, né, se tivesse abdicado um pouco do estilo, poderia ter um resultado melhor, mas ao mesmo tempo o Bayern é um time muito forte, né? Então é uma equipe muito complicada de você se enfrentar em qualquer cenário, né? Então o Flamengo ainda conseguiu apresentar alguma coisa, né? Não foi, né, um atropelo do Bayern na partida, né? Então acho que isso fica válido, mas, né, talvez uma mudança de estilos ali para o time não ficar tão, né, vulnerável, né, nesses erros individuais poderia ter ajudado, né? Mas aí eu tô falando em cima já né, do leite derramado, né? Então, muito mais fácil comentar agora, né, do que antes. E aí a gente tem Inter e Fluminense, que foi um absurdo, né? Um jogaço que o Fluminense fez, dominou a Inter. Lógico, né? Eles tiveram chances e tudo mais na partida, mas o Fluminense foi muito consciente do que tinha que fazer, sabia muito bem como, né, segurar mais os ímpetos da Inter e já saiu com um gol no comecinho, né, numa bobeada da Inter, os caras não foram na bola, o Cano falou, eu vou, então se vocês não vão, eu vou, e fez o gol já de cara, e depois, né, no finalzinho do jogo, quando tava tomando mais uma pressão, né, da Inter, que tava tentando buscar o resultado, foi lá e fez o gol com o Hércules, né, então a gente vê como o Fluminense conseguiu, né, marcar e o Renato Gaúcho mudou, né, o esquema para espelhar a Inter de Milão. Foi muito comentado isso, né, de como ele conseguiu mudar o estilo para que pudesse segurar a pressão da Inter de um jeito melhor, né, de ter sempre um marcador ali nos jogadores da Inter lá da frente e deu certo, né, ganhou por 2-0 aí dos italianos vice-campeões da Champions, né? Para ver o tamanho dessa vitória que o Fluminense teve, né? E no mata-mata, né? Porque teve umas desculpas, porque o Chelsea perdeu na fase de grupos e tal, beleza. Mas né, o Fluminense foi lá e tratou de ganhar no mata-mata, né? Então, um nível diferente. E aí, para inverter aqui, né? Já falamos do Fluminense nas oitavas, vamos falar já nas quartas, né? Que o Fluminense, né, pega um Al Hilal que imaginavam que seria o Manchester City, né? Ia ser uma reedição de Fluminense City do Mundial lá, do que o Fluminense né, demorou 40 segundos para tomar o gol do City, e aí teve aquele papo, não, porque o Fluminense colocou o City na roda e tudo mais, né, fica aí para você torcedor comentar, você torcedor do Fluminense, se você acha que foi tão, né, impressionante assim, mas, né, contra o Al Hilal foi um jogo, né, uma briga aberta, eu diria assim, né, os dois tinham condições de chegar e tal, mas de novo o Fluminense conseguiu se comportar bem e ter mental. Acho que foi muito forte isso, né? Também tenho que destacar, né, que eu não falei ainda dele aqui, John Arias, que o Arias jogou nesse Mundial é brincadeira, jogou muita bola, assim, carregou o Fluminense em vários momentos. Então, John Arias, absurdo, estão comentando que ele vai para o Wolverhampton, né? Provavelmente ele vai para o futebol inglês, mas joga muita bola o John Arias e, né, fez a diferença para o Fluminense nesse Mundial.
tanto com gols quanto com assistências, né? Então é um cara importantíssimo aí. E o Fluminense saiu vencedor aí contra o Al Hilal, indo para uma semifinal de Mundial, né? Só o Fluminense contra mais 3 europeus, né? E aí Palmeiras e Chelsea foi um jogo meio, né, amargo, assim, porque a gente viu que o Palmeiras realmente tinha fraquezas, né? O que eu já comentei ali, né? De no ataque não conseguia resolver muito, o time não estava tão organizado, meio perdido e tal, e o Chelsea conseguiu se aproveitar disso, né? Tomando a bola ali no ataque, já conseguindo resolver jogadas, e o Everton também teve uma atuação complicada, né, nessa partida, né? O chute ali que muita gente acha que ele poderia ter defendido, mas ele se atrapalhou, não sei o que aconteceu ali naquele lance. Até agora não entendi o que o Everton quis fazer naquele lance, mas, né, acabou perdendo aí o Palmeiras para o Chelsea, um jogo que pareceu que era mais acessível para o Palmeiras, mas no final, né, acabou saindo perdedor. E aí entra o João Pedro, né, o cara que tava de férias e aí foi contratado em uma regra maluca e absurda que eu espero que não se repita para o próximo Mundial, né, do cara poder ser contratado durante a competição e já jogar, o que eu achei bizarro. Imagina, né, mais pra frente os caras falam, não, agora eu vou contratar uns 5 jogadores aqui porque eu passei de fase. Não, né, bizarríssimo, assim, acho que não deveria acontecer, né, mas como aconteceu, o João Pedro entrou bem já contra o Palmeiras e aí nos jogos seguintes resolveu, né, a gente já fala da semifinal aqui contra o Fluminense, né, que inclusive ex-clube do João Pedro, né, e aí o João Pedro resolveu, fez 2 golaços, né, o Chelsea já não deu muitas chances pro Fluminense, o Fluminense já sentiu mais o peso do jogo, já não conseguiu anular as jogadas do Chelsea, acho que o Chelsea jogou muito mais inteiro no sentido de, né, já sabia mais o que fazer, o Fluminense com os outros adversários parecia que tinha mais equilíbrio, o Chelsea já conseguiu desequilibrar mais a balança já desde o começo do jogo, né, contra o Fluminense, então já não deu aí pro nosso Flusão, infelizmente, né? A gente queria pelo menos um brasileiro na final, porque do outro lado a chave era muito forte, né? Mas no final não deu certo, né? E aí perdeu pro Chelsea, e, né, a gente viu, né, o PSG amassando o Real Madrid na outra semifinal, indo para a final como favorito, e no final o próprio Chelsea, né, que foi muito desacreditado, né? Eu mesmo não acreditava que o Chelsea ia ganhar do PSG, mas o Chelsea colocou o PSG na roda, o João Pedro fazendo golaço, o Palmer então acabou com o jogo, acabou com a partida, né? O Palmer cresceu muito ali do jogo do Palmeiras para frente, né? Fez chover nessa final, jogou muita bola mesmo, né? O Palmer fez assim um recital, né? Principalmente no primeiro tempo ali, destruiu, né? Contra o PSG, então título merecido aí do Chelsea. E vamos ver aqui sobre os brasileiros ainda, né? O que André Rizek fez do balanço aqui sobre os brasileiros. Bem curto aqui, depois a gente já vai pro vídeo pro print da ESPN aqui, né? Acaba de terminar a participação do futebol brasileiro na Copa do Mundo de Clubes. Eu queria fazer um balanço simples, objetivo da competição. Na fase de grupos, o Flamengo amassou o Chelsea, foi brilhante. O Botafogo derrotou o PSG, foi brilhante. O Al Hilal empatou com o Real Madrid. O Benfica derrotou o Bayern. Quando veio o jogo eliminatório, os grandes europeus subiram de nível e agora acontece o que deles se espera. Decidir a Copa do Mundo de Clubes. O chamado deu a lógica. O balanço que eu faço do futebol brasileiro é que todos eles, sem exceção, foram melhor, foram além do que a gente esperava. Eles estão de parabéns e a gente agora se rende à ordem, ao poder econômico. Independente de passar Real Madrid ou PSG para encarar o Chelsea, acho que ninguém vai duvidar do que eu vou dizer. Deu a lógica, o dinheiro faz toda a diferença. E se você... Uma coisa, né, cruel ainda, que eu falei até do João Pedro, né, ex-jogador do Fluminense, o cara tirado, né, muito jovem, com 18 anos, ele, né, foi jogar no Watford, e aí, né, é muita crueldade, né, o cara marcar contra o ex-clube no Mundial, né, o Brasil que revela muitos talentos, e aí o time, né, ser eliminado com 2 gols de uma joia da base, né, então o poder econômico é cruel nesses momentos no futebol, né.
Se por acaso discordar de mim, eu encerro com uma informação. O único jogador formado em Xerém, no campo hoje, é o João Pedro. E por quem ele jogava? Foi comprado pelo Chelsea para estrear aqui no Mundial. Um jogador de seleção brasileira comprado de outro time inglês. Formado pelo Fluminense. O único em campo formado em Xerém. E ele estava lá do outro lado. Porque é para lá que vão os nossos craques. Tem um limite para poder competir com a ordem econômica. Flamengo, Botafogo, Palmeiras bateram nesse limite. O Fluminense foi até além, chegando à semifinal contra os últimos 3 campeões de Liga dos Campeões de Champions. O futebol brasileiro sai daqui de cabeça erguida. A gente competiu contra times muito melhores do que os nossos. Que vem o próximo Mundial. Bom, eu concordo com o Rizek, eu acho que os times brasileiros foram além do que a gente imaginava. A gente tinha uma expectativa baixa até, né, para a participação dos brasileiros. A gente imaginava que fosse ser um festival europeu, não que o mata-mata fosse ser a Champions League. No final não foi, né? No final a gente viu mais diversidade, digamos assim, né, das equipes. Os brasileiros todos passando e tudo mais, né, para as oitavas. E, né, o Fluminense chegando na semifinal feito épico, né? Mas, ao mesmo tempo, né, igual ele falou, né, o poder econômico também foi pesadíssimo, né? Na hora de decidir ali, na hora do detalhe, o poder econômico, né, de poder trazer os melhores jogadores do mundo acabou fazendo diferença. O futebol brasileiro não foi páreo para isso, né? Mas acho que a gente ganha muita moral e acho que muito mais respeito, assim, né, dos times europeus, principalmente, que imaginavam talvez que fosse ser muito mais fácil de jogar contra os brasileiros e viram que o buraco é mais embaixo, né? Que os brasileiros têm melhorado muito, né? O nosso futebol tem melhorado muito nos últimos anos para ficar competitivo. Bom, e a gente tem aqui esse print, né, essa imagem aqui do vídeo da ESPN, né, com jogadores que ficaram em alta na mesma ou em baixa no Mundial. Né, vamos começar de baixo para cima, de em baixa para em alta. Vitor Roque, né, a gente tinha comentado já antes aqui, não foi bem, né, não conseguiu render, não foi legal. O Everton acabou falhando ali, principalmente no jogo contra o Chelsea, né, não saiu com uma boa impressão, né, não foi muito seguro. Abel Ferreira, a gente falou, né, do time que parecia meio perdido em alguns momentos, não tão organizado assim. É o Ganso, que brigou com o Renato Gaúcho, aparentemente, pelos comentários, nem jogou direito esse Mundial, né? Acho que entrou uma partida e depois não jogou mais, por causa desses problemas que dizem que aconteceu, né? Que aconteceram. O Cano não conseguiu render, né? Fez gol importante ali contra a Inter e tal, mas não foi tão legal assim, né? Acho que parecia às vezes meio sem ritmo, sem conseguir render os 90 minutos ali e tal. Não tava tão bem não o Cano, infelizmente, porque é um cara que a gente sabe que é um matador, né? E aí na mesma, Estevão eu achei que foi mais embaixo do que na mesma, assim, eu não gostei muito do Estevão, assim, fica no meio termo, assim, quase um ou quase outro poderia ser colocado, eu acho. Acho que o Estevão não foi tão bem assim. Ele ainda deu aquela fala de que ele tava nervoso, alguma coisa assim, eu não sei se era essa palavra, né? Por causa da saída pro Chelsea já anunciada, né, e tal. E quando jogou contra o Chelsea, no final do jogo ali, foi cumprimentar os caras e tal, beleza, né, normal isso. E aí deu pra ver como ele tava, né, ansioso ali por encontrar o pessoal, e aí na entrevista coletiva foi meio displicente, ele e o Abel Ferreira foram displicentes ali com uma pergunta completamente normal, sobre desempenho, não lembro agora qual foi exatamente a pergunta, mas foram bem displicentes, não gostei assim, né, muita gente, né, não gostou desse comportamento deles ali, pareceu que não estavam se importando tanto com o resultado da partida, né, o que a gente sabe que, comentou antes, que poderia ter condições de passar se tivesse um pouquinho a mais ali, né, pelo menos buscar um empate ali no tempo normal e tal, né, enfim. E aí aqui temos o Bruno Henrique, acho que teve participações importantes e tal, acho que eu concordo aqui, fica na mesma, acho que quando entrou, conseguiu produzir e dar uma animada no jogo. Felipe Luiz, acho que eu comentei antes até das convicções, né? Às vezes ele poderia ter aberto um pouco mais a mão das convicções dele, do jogo, do estilo dele para
ser um pouco mais conservador contra o Bayern, mas enfim, a ideia dele, né? Não sou eu que tô lá treinando o time. E aí aqui em alta, né, o John Arias, como eu falei, jogadoraço, para mim na seleção da Copa do Mundo tem John Arias. Martinelli foi bem. Eu colocaria até o Ignacio, se fosse, trocaria até com. Ou colocaria junto aqui o Ignacio, que foi muito bem, me surpreendeu. Não ouvia falar no Ignacio aqui no Brasil, e lá ele jogou muita bola. Teve jogos em que ele não deixava ninguém passar, assim, ganhava sempre, fazendo a saída de bola ali, até aquele primeiro passe para sair muito bem, ajudando muito o time. Então o Ignacio me surpreendeu muito assim. Renato Gaúcho saiu gigantesco, né? O cara conseguiu, né, anular a Inter de Milão por bons momentos. Também foi muito bem ali contra o Al Hilal, então até contra o Borussia Dortmund, né, o outro europeu. Então, e buscar jogos também, né? Buscar resultados, principalmente ali contra o Ulsan, que não é um grande time, mas ainda assim, né, soube colocar a cabeça dos jogadores no lugar. Igor Jesus foi bem, né? Fez o gol contra o PSG. É um cara que, né, acabou, né, o Botafogo inteiro não foi bem contra o Palmeiras, mas acho que o Igor Jesus é um cara que é destaque. Vamos ver como que ele vai jogar agora na Inglaterra, né, no Nottingham. E aí o Barbosa não, para falar a verdade, não me marcou muito assim o desempenho do Barbosa. Não, assim, lógico, a defesa do Botafogo acho que não foi mal, foi bem, mas não lembraria assim de primeiros nomes, não lembraria dele, né? Mas se o pessoal colocou, tem as razões, eu não vou assistir aqui esse vídeo porque eu estou com medo dos direitos autorais do vídeo, então só vai ficar essa imagem aqui, tá? Pra gente, senão eu veria aqui para eles explicarem por que o Barbosa tá em alta, tá? Mas é isso. Acho que, né, no geral, participação boa, como eu já falei. Acho que é legal da gente ter esse parâmetro novo, né, do Super Mundial com mais times e tal, porque um jogo às vezes esconde muito, né, uma partida o time tá, né, mais nervoso e tal, não consegue desempenhar tão bem. E aí a gente ficava muito com a impressão de que a gente tá num abismo. Lógico que tem uma diferença sim. Tem uma diferença econômica que acaba fortalecendo muito mais os europeus, né? O poder econômico acaba complicando muito para os brasileiros, mas ao mesmo tempo a gente vê que tem uma evolução grande aqui do nosso futebol. Acho que para o próximo Mundial a gente tem potencial de chegar mais forte ainda. Então é isso, sem mais delongas. É um vídeo bem longo aqui, 38 minutos já de vídeo bruto, né, aqui que eu já tô vendo. Então, queria agradecer a vocês que acompanharam aqui até o final. Pedir para vocês se inscreverem no canal, por favor, para vocês compartilharem, se vocês gostarem, comentarem aí de novo, né? Eu pedi no começo para vocês comentarem aqui também, né, depois de assistir o vídeo inteiro, sobre o desempenho do Palmeiras, do Fluminense, do Flamengo e do Botafogo, aí como que você achou que eles foram no Mundial. Beleza, pessoal? Então é isso, um forte abraço e até a próxima.